Nosso entrevistado nesse primeiro bloco é o vereador Henrique Deckmann, que, como eu, é gaúcho e, como eu, também se tornou um joinvilense e é vereador de primeiro mandato, mas com um detalhe interessante. Ele já conhece o Poder Executivo, já foi prefeito lá no interior do Paraná. E a minha primeira pergunta, Henrique, é como é que era isso mesmo, o Poder Legislativo, que você esperava? Você, como prefeito, certamente tratou muito com o Poder Legislativo lá do município onde você residia. Qual é a diferença que você está sentindo nesse primeiro semestre de mandato? Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Veríssimo. É uma alegria toda especial poder estar aqui nesse diálogo. E quero dizer que foi muito bom estar prefeito na querida cidade de Maripá, no oeste do Paraná, a cidade conhecida como a cidade das orquídeas no Brasil, e agora estar vereador na cidade das flores, nossa querida e bela Joinville. Eu quero dizer que está sendo um aprendizado muito interessante, e o que é bom nessa experiência está sendo que estamos tendo também um bom diálogo com o Executivo. O prefeito Adriano, os secretários muito abertos para o diálogo, para a troca de experiências, tecnologias, enfim, e ao mesmo tempo ter toda uma história de 19 vereadores, 4 que já têm uma caminhada de mais tempo, e estamos em 15 novos, então está sendo muito interessante essas articulações no desejo de ver uma Joinville cada vez mais e mais saudável. Então está sendo bem interessante ver isso. Bom, eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo depois da eleição, e estou fazendo agora, e eu costumava, e quero sugerir ao vereador Henrique, que apresente um pequeno perfil, onde nasceu, com a formação, a experiência e como acabou prefeito de uma cidade no interior do Paraná e como veio para Joinville e a sua atividade profissional aqui na cidade. Começando pela sua origem, Henrique. Ok. Eu sou Henrique Deckmann, uma família que mora em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Filho de Jacó e da Frida Deckmann, e aí onde ali era a grande cooperativa Cotrijuí, ali nós nos criamos, e tinha já há pouco a entrevista com o amigo Nunes da Sicredi. Eu fui criado no tempo da Caixa Rural, naquele tempo, lá no Rio Grande do Sul. Também me formei em teologia, estudei no Instituto Palavra da Vida em São Paulo, na região de Atibaia, na área de missões, principalmente com jovens e adolescentes. Na Igreja Evangélica Luterana, né? ISLB. Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Isso, com o trabalho da igreja de Confissão Luterana do Brasil. Aliás, de Confissão Luterana, cuja sede é em Porto Alegre. Isso mesmo. No Brasil. E também trabalhei com a Missão Evangélica União Cristã, o movimento pietista na Europa e também no Brasil. Era o meu trabalho mais forte. Trabalhamos como missionários em diversos lugares do Brasil e também missionários pioneiros no Paraguai, com a minha esposa Eunice, quando não tínhamos nem energia elétrica ainda, fomos morar lá. E depois voltamos, e ali no trabalho missionário no oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, Maripá. Então fazíamos um trabalho que sempre passava as 4 paredes, era olhar a cidade. Consequentemente, fomos nos destacando, por assim dizer, pelos trabalhos que fazíamos na cidade. Saímos da cidade para vir a Marechal Rondon, Pomerode, e depois de 5 anos fora da cidade, fomos chamados a voltar para a cidade para sermos candidato a prefeito, e fomos eleitos. E então eu fui um prefeito que questionava a questão da reeleição, e por isso eu disse, eu vou estar aqui como candidato e prefeito por um mandato. Depois voltei para o trabalho de missões, e aí fomos transferidos para Joinville, e também novamente em Joinville todo um trabalho forte na questão de alcoolismo, drogas, nos inserindo na cidade. E depois fomos então trabalhar, para quem já trabalhou nas questões políticas, quando você lida com alto orçamento e tal, nesse sentido os desafios se tornam mais amplos, e eu vejo hoje como um trabalho de missão também a política pública. Aí fomos convidados pela querida secretária Simone Schramm
para trabalharmos na Secretaria de Desenvolvimento Regional, esse programa do governador Luiz Henrique da Silveira, e fomos 4 meses gerente da assistência social aqui na região de Joinville, e depois 6 anos gerente regional da área da saúde, com programas para 8 municípios, 13 municípios, alcançando até 26 municípios, com políticas públicas para 1.300.000 pessoas. A sua formação também é na área da saúde, né? Isso mesmo, então, o aspecto teológico, e aí fiz a minha especialização em redes de atenção em saúde, que é essa ideia da intersetorialidade, e olhar o ser humano como um todo, um ser integral. E nesse aspecto trabalhamos forte no município do Joinville e de Joinville para toda a região, e depois fui ainda convidado para trabalhar como gerente de vigilância em saúde do município de Joinville, trabalhando forte a questão das vacinas, a questão da dengue, outros desafios que tínhamos na época no município de Joinville. E assim, de alguma forma, foi acontecendo até assim a nossa eleição. Viemos morar em Joinville em 2009, em 2016 já fui candidato, fizemos 2.379 votos na primeira eleição, e agora então fomos eleitos em Joinville na segunda tentativa como candidato a vereador na cidade de Joinville. Muito bem. Henrique, nesse primeiro semestre, já que estamos iniciando o segundo semestre, o primeiro semestre foi de muito trabalho em função da pandemia. Mas qual seria um trabalho assim que você destacaria, um trabalho seu nesse primeiro semestre aqui em Joinville, na Câmara de Vereadores? Uma das questões que para nós é muito importante, inclusive fizemos a abertura da nossa campanha, na época da campanha para vereador, foi a questão de olhar a cidade no seu todo. Creio que Joinville, ela não conhece toda a potencialidade que tem como turismo nessa cidade. Então é olhar a serra até a Babitonga, da Babitonga até a serra, e turismo, ela é resultado de qualidade de vida. Então o turismo, ele é o cartão de convite que a cidade já é. Por isso, olhando a perspectiva que é nosso tema principal, Joinville, cidade mais e mais saudável, olhando essa perspectiva de cidade saudável, é que eu vejo que o turismo tem sido um trabalho que fizemos forte trabalho junto com as secretarias do município de Joinville, a nossa equipe trabalhando nesse sentido, fazendo os levantamentos, e com gratidão pelo trabalho que a Secult hoje está fazendo, como geração de renda, como referência de qualidade de vida. E uma outra questão que para nós é bem importante, e quero agradecer, Veríssimo, pela oportunidade, é um trabalho que cada um daqueles que nos acompanham pode ajudar a fazer. É se tornar a cidade bonita, e a outra área que para nós é importante é a destinação do imposto de renda. Gente querida, pode ficar até 40 milhões de reais aqui em Joinville, se cada um de nós falarmos com os nossos contadores, as empresas, pessoa jurídica e pessoa física, e fazer a destinação. Podemos, na pessoa jurídica, até 9% em diversas áreas, e pessoa física até 6%. Pode ficar aqui, não precisa tudo ir para Brasília. E nessa perspectiva, eu creio que foi muito importante o diálogo, a reunião que tivemos lá em março, que já está aparecendo o resultado agora, juntamente com o delegado Dr. Honorino da Receita Federal, e também a CIG, a JORPEM, a COMAC e CDL, no sentido de que essas organizações e a população de Joinville se envolva para tornar e vivenciar essas políticas públicas, hoje de forma bem especial em Joinville, que é o Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, e também o Fundo da Pessoa do Idoso. Então são possibilidades que nos permitam fazer altos investimentos na promoção da saúde, começando por crianças e adolescentes, e assim a consequência, Veríssimo, é as suas famílias, consequentemente a cidade. Então eu destacaria nesse primeiro momento esse trabalho do gabinete para incentivo à destinação do imposto de renda e forte empenho na questão do turismo, que é o resultado de termos uma cidade bonita. Essa questão do imposto de renda, ela é muito importante, e parece que a grande maioria não dá muita importância. Eu sempre defendi, Henrique, que a prefeitura e as entidades empresariais
quando chegasse aquele período de elaboração da declaração de imposto de renda, fizesse uma campanha nos órgãos de comunicação, internamente também, alertando para essa possibilidade. Muito dinheiro que poderia ficar aqui em Joinville vai para Brasília. Poderia ser investido aqui na infância, como a Tigre faz. A Tigre incentiva os seus funcionários a declarar imposto de renda e investir na Fundação Carlos Roberto Ranzi, que faz um belíssimo trabalho. Essa sua iniciativa é muito importante e eu espero que na próxima declaração esse apelo seja ainda muito maior. E sobre turismo, você está organizando um encontro para debater exatamente esse aspecto. Sim, é bem importante ressaltar, nós tivemos já 2 encontros agora faz meio ano que assumimos como vereador, já tivemos 2 encontros e talvez eu possa dizer que pela primeira vez, encontro que envolve cultura e turismo. Para poder saber que tem que ser o ganha-ganha, a cultura tem que ganhar e o resultado vai ser no turismo. Então, nessa perspectiva, trabalhamos forte esses encontros e vamos ter mais encontro ainda este ano, no sentido de fortalecer o empreendedorismo. E registro que já encaminhamos a primeiro projeto de lei e que já passou pelas comissões, espero que os colegas assim o aprovem, que é o TRAF, que é um programa, que é a lei, no sentido de legalizar oficialmente a questão do turismo rural no município de Joinville. Nós tínhamos um desafio, Veríssimo, é incrível isso, de que as pessoas tinham que estar fazendo o registro deles por CNPJ. Qual é o agricultor que vai fazer isso por CNPJ? Quer dizer, ele tem as terras que é do seu bisavô ainda, o avô, estão todos morando junto, teria que desmembrar para fazer CNPJ, ele tem a sua aposentadoria como pessoa física, como é que vai fazer com CNPJ? Então, estamos trabalhando isso, esta é uma das primeiras leis do nosso gabinete, e no sentido de fortalecer, de trabalhar o incentivo ao turismo rural com CPF e na questão da destinação de imposto de renda, precisamos, como o Veríssimo já falaste muito bem, de projetos de incentivo e agora fizemos um projeto de lei no sentido de que nos carnês que vão receber do IPTU, na parte de trás, vem a informação, faça a sua destinação do imposto de renda. E é possível, é legal, vale a pena e só temos a ganhar no município de Joinville. Quero dizer, em Joinville, eu quero registrar aqui, por exemplo, na administração passada foi trabalhado, por exemplo, a questão do FIA. Hoje estamos em torno com, acho que 5 milhões e pouco em caixa. Muitos projetos serão acrescentados este ano. Só o que entrou a partir da campanha que temos feito da destinação do imposto de renda, creio que já passou de 1 milhão a mais este ano. Então vai passar de 6 milhões, o que já temos no Fundo da Infância e Adolescência e que poderá permitir grandes projetos no município de Joinville na área de promoção da vida e da prevenção de doença e outras questões. Então, no carnê, esperamos que seja aprovado assim pelos colegas vereadores e pelo Executivo, possa estar aparecendo a campanha de destinação do imposto de renda. Muito boa iniciativa. Agora, 2 perguntas sobre 2 projetos polêmicos que estão tramitando na Câmara de Vereadores. Eu gostaria de saber, não o seu voto, como você vai votar, mas o que pensa o vereador Henrique Deco. Primeiro, IPTU progressivo. Essa lei, que foi uma conquista para a cidade, foi aprovada e sancionada na administração passada, e agora um vereador que apresentou um projeto de lei para revogar o IPTU progressivo. Qual é a sua posição, como tem sido a sua conduta com relação a esse projeto? Eu quero dizer que eu não gosto muito das questões de 880. Acho que a questão de 880, ela vale para 2 questões. A questão de corrupção e a questão de planejamento. Acho que essas questões têm que ser o máximo possível 880. E por isso, o nosso colega apresentou a questão do IPTU progressivo para rejeitar ele completamente. Ao rejeitar, eu estou rejeitando todo um trabalho, toda uma pesquisa que a administração passada fez e bem feita, ao mesmo tempo passou pelo Conselho da Cidade. Então, eu estive analisando o projeto do colega
William, e então eu apresentei uma contraproposta. Se é o problema da questão de poder perder, a possibilidade de depois de 5 anos, você perder a tua propriedade caso você não faça o investimento, então nesse sentido nós fizemos um projeto de lei para tirar esta parte. Você vai fazer a contribuição do imposto progressivo, no valor que todos contribuem, e se você quiser ter 5, 10, 20, 30 terreno, tenha, mas você vai pagar o valor máximo que prevê o IPTU progressivo. E ao mesmo tempo, você é preservado de ficar com a tua propriedade, não será tirada, até porque se o município precisar de uma terra, ele pode fazer a desapropriação, automaticamente o Poder Executivo poderá fazer isso. Então, para tirar aquela visão como se fosse um aspecto ideológico, socialista, de que você não é dono da tua terra, tira essa ideia. Então só tira a parte do projeto que você poderia perder a tua propriedade, e você não perde, eu espero que assim os colegas compreendam, mas você vai contribuir dentro daquela ideia que foi dito. Se você tem um carro, você não vai perder o teu carro por ter um carro de altíssimo valor ou mais de um carro. Você só vai pagar o IPVA por ter mais carro, mas não perde ele. Assim também a nossa propriedade. Então, eu sou a favor do IPTU progressivo sim, mas com a emenda de que tira aquela apreensão que poderia ter para de poder perder a propriedade. E por outro lado, o IPTU progressivo, ele não visa a questão tributária. Ela pode acontecer, mas já vimos que só pela aprovação da lei, quantos terrenos antes meio abandonados, feios na cidade de Joinville, hoje já estão bem cuidados, estão alugados, estão fazendo investimentos. Então eu creio que ela já está cumprindo a sua função, o que é muito importante para Joinville. Muito bem. E quanto à reforma administrativa, lembrando que dos 19 vereadores, 2 são servidores públicos da ativa e uma é servidora inativa. Já tem, portanto, 3 votos contra a reforma da Previdência aqui no município de Joinville. A reforma da Previdência que vai aumentar o tempo para adquirir a aposentadoria e também aumentar a alíquota de 11% para 14% do servidor público municipal, a exemplo do que acontece em vários municípios e também no governo do estado. A sua posição, vereador, com relação a esse polêmico projeto que envolve uma categoria bem definida, que é o servidor público. Eu sou a favor da reforma da Previdência. Se fosses pensar no aspecto eleitoreiro tão somente, talvez não levaria em conta. Como já fui prefeito e resolvemos essa questão na nossa administração, eu vejo que o aspecto da responsabilidade com o servidor público, com o município de Joinville, me desafia a ser a favor da reforma da Previdência. Lembrando que o Executivo nos encaminhou à Câmara de Joinville o projeto tal qual foi aprovado em Brasília. Não veio deste ou daquele lugar de estado, ou deste ou daquele partido. Como foi aprovado em Brasília, veio para a Câmara de Vereadores. E, inclusive, nós tomamos a iniciativa de fazer emendas. Fiz emenda pessoal, depois retirei a emenda, tendo o apoio já, então, de 13 vereadores, no sentido de dialogar, fruto de muitos e muitos diálogos. Fizemos, então, emendas ao projeto do Executivo. Provavelmente vai ter mais uma e outra emenda para vir de encontro ainda aos servidores, mas acredito que a responsabilidade com o povo de Joinville, com a população de Joinville, faz com que nós tenhamos que aprovar, sim, a reforma da Previdência, até para ter segurança para o nosso servidor, e a questão da idade é consequência. Nós temos aí, por exemplo, estados que estão aprovando de 11% para 22%. Nós aqui, o Estado aprovou de 11 para 14, já faz tempo. Joinville é de 11 para 14, a idade vai subir. Não é porque eu não queira. Quanto mais pudéssemos estar nos aposentando mais cedo e estar gozando da vida por aí. Mas são realidades da vida, consequência também, inclusive, da própria qualidade de vida que temos, pela qual tanto nós lutamos. Isso eu penso no Estado, Veríssimo. É uma conta fácil. Hoje, no Estado de Santa Catarina,
Se você vai pensar, como falou já o secretário Paulo Eli, nos próximos 15 anos, se você quiser fazer investimentos altíssimos que o Estado exige, eles teriam que poupar 45 bilhões para poder fazer esses investimentos. Mas, ao mesmo tempo, em 15 anos, o Estado teria que poupar 47 bilhões. Quer dizer, não faz sentido. E se hoje o ICMS, por exemplo, do Estado, para cada R$1 que nós pagamos de ICMS no Estado, 48 centavos vai para pagar a previdência do servidor. Essa conta não fecha. Então, em Joinville, tem que haver, de forma muito clara, a cota patronal tem que ser paga em dia, e isso está combinado entre os vereadores e executivos, que isso não se negocia mais. Tem que pagar em dia a dívida de 286 milhões, que é consequência de N administrações, porque o Ipriville fez empréstimos ao município e outras questões não foram pagas a cota patronal, mas que agora já está resolvida, foi aprovada, inclusive as parcelas, e ao mesmo tempo, aqueles 3 milhões e pouco, seja ele quanto for, 3 milhões, 2 milhões ou 4 daqui a um tempo, se não for aprovado, esses 2 milhões e meio, 3 milhões e meio se quiser, esses 3 milhões por mês, que tem que ser pago a mais pelo Executivo para a Previdência, isso mesmo, esta verba falta para Joinville para poder fazer um investimento em toda a cidade, da qual servidor, e o servidor não é exceção, a população, todos estarão usufruindo. Então, nesse sentido, a responsabilidade me chama e nos chama para dizer, é possível negociar, fazer emendas, mas tem que ser de um jeito que não é 6 por meia dúzia, mas da qual todos estão inseridos e a cidade, o povo de Joinville, tem que ganhar como um todo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Ela estava agendada há algum tempo e só agora foi possível. Obrigado a Carol por ter também atuado nessa vinda do vereador.